Olá, professor, professora, aluno e amante da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Eliabe, estou aqui para apresentar para você mais uma lição da classe dos jovens e eu quero desde já te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Na lição de hoje, estaremos aprendendo um pouco mais sobre as doutrinas do Reino de Deus, sobre como agradar a Deus com a nossa moral, com a nossa ética, sabendo respeitar e viver segundo a moral e a ética vinda dos ensinamentos do próprio Senhor. A lição de hoje tem por título Perseverando na Doutrina de Cristo. Aquele que perseverar nessa doutrina vai ser vencedor. Nós aprendemos nas lições anteriores a respeito das falsas doutrinas, doutrinas de demônios, de espíritos malignos, doutrinas de homens falsas, doutrinas carnais. E aprendemos também qual é a sã e verdadeira doutrina. Hoje, porém, iremos aprender como perseverar nessa sã doutrina, como fazer para sermos agradáveis, filhos agradáveis ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor. Tá certo? Então vamos falar um pouco dessa lição para que possamos entender e possamos ser um pouco melhores do que antes. Vamos lá, então? O texto do dia dessa lição está em Tito, capítulo 2, e no verso 10, que diz assim: não defraudando, antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejamos ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então vamos aprender a ser e a viver na boa lealdade da doutrina do Senhor. Em síntese, para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Os objetivos da lição de hoje é mostrar a importância da doutrina diante de um mundo imoral. Compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos de Jesus e conscientizar a importância de olharmos para dentro de nós mesmos ou para nós mesmos, né? Então, hoje, os objetivos dessa lição estão muito claros: mostrar, compreender e conscientizar a respeito da sã doutrina do Senhor. Vamos entrar então no texto, na introdução da lição. Desse domingo, estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração, diante de um mundo imoral. Então aqui nós vamos dissertar, vamos ver, vamos entender o mundo em que estamos. Qual é o nosso pano de fundo? Quais são as características do ambiente que nos cerca, que nos circunda, para que nós possamos fazer? E qual a dificuldade, então, irmãos, de conseguirmos entrar e andar mediante essa sã doutrina? Vencer esse mundo imoral. Como vamos vencer? Vamos, então, aprender com o texto? Diante de um mundo imoral, a moralidade cristã, temos que, então, estabelecer algumas bases para compreendermos a respeito daquele que é o antídoto para este mundo de engano, para as doutrinas enganadoras dessa terra, deste mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Então, a moralidade cristã, vamos ao texto, precisamos compreender o significado da ética e moral. O termo moral vem do vocábulo latino mos e do adjetivo moralis, que significa costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética, de ethos, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. A moralidade cristã diz a respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras. Ela pode ser considerada também como um absoluto moral e se relaciona diretamente com o caráter moral de Deus, exigindo então santidade, justiça, amor, honestidade e misericórdia. Então você entende que a moralidade cristã, ela vai nos exigir
para vivermos e andarmos nela, nos exigir alguns requisitos para que possamos caminhar de acordo com o ensinamento, com a palavra de Deus, e assim herdar das suas mais ricas bênçãos. Então, aquele que anda e tem o caráter moral de Deus, esse caráter de Deus é inspirado nos ensinos do próprio Deus. Desde quando a fundação do mundo, Deus já estabeleceu ao homem o seu caráter e a sua majestade, a sua divindade, a sua bondade, a sua forma de ser, de andar e de fazer as coisas. E inspirando então o homem e mostrando para o homem que deveria então andar de acordo com esse caráter moral do Senhor. Esse caráter que é santo e exige que aqueles que se relacionam com o Senhor também sejam santos. Porque segundo a Bíblia, ela nos diz que o Senhor nos manda ser santos porque Ele mesmo é santo. Então caminhamos em um mundo onde entramos, ou começamos, quando adentramos no Evangelho, quando obedecemos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos justifica de todo pecado. Passamos então da injustiça para a justiça e nos tornamos justos, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue, pelo sacrifício vicário do nosso Senhor. E quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nós nos tornamos justos. E nos tornar justos nos fez então entrar para o reino de Deus, porque é um reino de justiça. Então, quando adentramos ao reino de Deus, nós precisamos então agora caminhar, e isso é uma caminhada contínua, progressiva, aonde estaremos sempre indo em direção ao Senhor. Mas para chegarmos à santidade é como subir um monte. A santidade encontra-se lá em cima, o santo, o Kadosh, como diz no hebraico, que é o Senhor. E subimos a montanha da santidade. Então caminhamos da justiça para a santidade no nosso dia a dia, nos santificando, nos separando, cuidando do nosso comportamento, cuidando da nossa moral, cuidando dos ensinamentos que o Senhor nos faz, praticando a justiça, praticando a bondade, praticando a misericórdia, sendo honestos, andando em santidade, nos separando desse mundo até chegarmos ao santo. E quando chegarmos ao santo, nós teremos então esse relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Passaremos a ter o mesmo Espírito de Cristo, a mesma mente do Senhor Jesus, que ensina, que ama e que cuida dos seus, e que faz com que cada um de nós sejamos despertados cada dia a caminharmos de acordo com a sua vida, com os seus ensinos, com os seus preceitos. Tá certo? Então, essa é a moralidade cristã, essa é a maneira, é o trajeto, é o caminho que o cristão precisa percorrer para poder chegar, então, a se relacionar intimamente com o Senhor e ter uma vida separada, ter uma vida santa, ter uma vida que diferencia deste mundo cruel e deste mundo mau. Tá certo? No tópico 2, o mundo imoral. Então, nós vamos ver aqui o contraste entre esta santidade aqui, que acabamos de falar, e sobre o mundo imoral, no qual também fazemos parte, no qual estamos inseridos nesse sistema mundano, nesse sistema político, econômico, cultural em que nós estamos inseridos. Então, vamos à leitura. Um mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. João afirma o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. 1 João 5,19. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e a seriedade do tema. Há uma cabeça da malignidade e do mundo maligno. E ele tem um controle tão grande aqui, que é chamado de o Deus deste século, segundo Coríntios 4:4. Então nós vamos entender que o mundo inteiro encontra-se, jaz no maligno. Jaz no maligno, está condenado ao maligno. O mundo inteiro caminha para a sua própria condenação. Mas o mundo inteiro de uma forma generalizada por conta da gravidade, assim como o escritor da lição está nos dizendo. Então, conforme
essa gravidade, essa seriedade, esse sistema que é tão agressivo, que é tão nocivo à fé, que coopera, que coordena todas as suas mentes, a sua mentalidade, todo o seu contexto para nos afastar do Senhor. Então esse mundo jaz no maligno, esse mundo está perdido. À medida que aquele que é amigo do mundo, diz a Bíblia, ele torna-se inimigo de Deus. De maneira que aquele que ama o mundo, ele não pode amar a Deus. De maneira que aquele que anda de acordo com as vontades, com os preceitos desse mundo, nunca vai conseguir chegar a fazer a vontade e agradar ao Senhor. Muitas pessoas falam de um Jesus amor, de um Jesus amoroso, de um Jesus que não julga, de amor e amor às avessas, mas as pessoas confundem o amor. A falsa doutrina, os falsos ensinos, o engano deste século tem cegado a mente das pessoas e tem levado as pessoas a acreditar em doutrinas falsas, em doutrinas que não são verdadeiras, doutrinas que não levam a pessoa até Deus. Então as pessoas estão padecendo, estão gemendo, estão sofrendo por conta dessas doutrinas falsas. Mas nós aqui estamos aprendendo como andar e como obedecer ao Senhor e como andar de acordo com a palavra de Deus. Tá certo? Então este mundo imoral, este mundo nocivo à nossa fé, nós precisamos entender esse contexto para podermos contrastar com eles, porque nós temos o antídoto para este mundo, nós temos o antídoto para este sistema mundano, para este sistema enganador, pecaminoso. Nós temos a palavra de Deus, nós temos os ensinos do Senhor para a nossa vida. No subtópico 3 aqui, então, está dizendo o cristão diante de um mundo imoral. Olha a diferença, olha aquilo que vai contrastar. Olha o embate, a seriedade deste tema. É neste mesmo mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem. 1 João 5, 18 ao 20. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que as Escrituras estabeleceram, deve perseverar na verdadeira doutrina, com vistas à manutenção da comunhão com Deus, e assim poder enfrentar e vencer este mundo imoral resistindo pela palavra. Assim como o nosso Senhor, lá em Mateus capítulo 4, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali você pode perceber que o inimigo usou da própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Veja que a astúcia do inimigo ela é tão grande que ele tentou enganar o próprio Filho de Deus usando a palavra de Deus. Mas Jesus disse, e Jesus falou, e venceu ele também, por meio da palavra, mas por meio de uma verdadeira doutrina, por meio de uma palavra inspirada pelo próprio Deus, por meio de um aprendizado, por meio de um ensino, aonde a doutrina pura, inspirada pelo próprio Espírito Santo, vem fazer com que ele pudesse vencer e resistir. Porque muitas vezes, meus irmãos, o nosso inimigo ele vem usando até os nossos próprios preceitos, ele vem usando até mesmo o nosso próprio contexto contra nós mesmos, para nos afastar do Senhor. Mas quem tem o entendimento da palavra, quem anda de acordo com a palavra, quem vive uma vida espiritual pautada nos mandamentos, nos ensinos do Senhor, essa pessoa ela não é enganada. Essa pessoa não vive no engano. Essa pessoa tem o antídoto. Ela tem a força, ela tem o vigor para poder resistir a este mundo, resistir a essas falsas doutrinas. Então o Senhor Jesus venceu e deixou como exemplo para que nós também pudéssemos vencer então este mundo imoral, este mundo que usa até mesmo a própria Bíblia para tentar nos enganar. Mas nós estamos aqui aprendendo uma doutrina verdadeira e nós glorificamos ao nosso Deus por termos inserido dentro de um contexto cristão
dentro de um corpo, onde os membros deste corpo, cumprindo com a sua função, onde as nossas lideranças têm proporcionado para que pudéssemos aprender ou para que possamos aprender a andar de acordo com a própria palavra do Senhor. E assim estamos aqui, vencendo um dia depois do outro, até chegarmos no céu, até chegarmos na salvação da nossa alma. Então, no segundo tópico, tem por título Andando segundo os mandamentos de Jesus. Vamos à leitura. Os mandamentos de Jesus. O Sermão do Monte, Mateus 5, é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. A conclusão deste sermão, em Mateus 7, oferece um resumo e é uma recapitulação dos princípios do reino de Deus expostos por um Jesus, podendo assim representar a expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Então, eu recomendo a você que leia o Sermão do Monte, de Mateus. São 2 capítulos, vão ser 2, ou até o 8, mais ou menos, mas do Mateus 5 até Mateus 7, você ler ali e entender os ensinamentos de Jesus a respeito do seu próprio caráter, da justiça, da bondade, da maneira com que o cristão, o servidor, o servo, o filho do Senhor deve se portar. Então, o próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, ele acabou ensinando então os seus discípulos, juntamente com toda a multidão que estava ali lhe ouvindo, a respeito da moralidade, da ética, do respeito e de andar e de ser fiel aos seus próprios mandamentos. Então, eu recomendo a você que leia em sua casa, faça isso, leia e mostre aí aos seus jovens, mostre aos seus amigos, aos seus familiares, qual é o princípio, quais são os preceitos, este sermão que nos leva a uma compreensão doutrinária sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas crenças, sobre a maneira com qual devemos pautar, então, as nossas ações. Mandamentos santificadores. Jesus ensinou por palavras, lá em Mateus 7, por meio dos sinais que operou na presença dos discípulos, ensinando princípios eternos, e até ao orar, o Mestre compartilhou ensinamentos, como se vê na chamada oração sacerdotal, lá em João 17. Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é a verdade. Então, essa palavra, que é a verdade, ela nos santifica. Essa oração sacerdotal Jesus fez prestes a ser preso, quando ele estava já lá no Getsemane. Então, o evangelista vai nos mostrar, ele vai citar esta oração com essas palavras que o próprio Jesus falou, orando, porque Jesus sabia que iria para a cruz, mas ele precisaria deixar aqueles homens, aqueles ensinamentos vivos dentro dos seus discípulos. E o Senhor Jesus então fez essa oração, pedindo ao Pai que guardasse na sã doutrina, na palavra que cura, na palavra que santifica, na palavra que liberta, na palavra que salva. E vivendo, andando sempre, em todos os sentidos, pautado na palavra, para que possamos viver o extraordinário do Senhor. Assim o Senhor Jesus fez. Senhor Jesus que se preocupou com os seus discípulos, orando ao Pai e pedindo, santifica-os na palavra, porque a palavra é a verdade, para que possamos caminhar na verdade e sermos testemunhas fiel do amor de Deus nesta terra. Os benefícios dos mandamentos de Jesus. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são os seus amigos. João, ali está Jó, mas é João 5,14. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, como, por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas e nem pelo espírito do anticristo, e está a ponto de perseverar até o fim. Nós sabemos de histórias. Se irmos no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqueles irmãos que resistiram até o fim.
Aqueles irmãos que eram colocados na frente, na arena, na frente de leões famintos, para negarem a fé em Jesus. Mas homens esses cheios do Espírito Santo, homens esses que tiveram uma vida santificada pela palavra pregada a eles. Homens que aprenderam e dedicaram a sua vida e foram até o fim, crendo na redenção, crendo na salvação, crendo que este Evangelho é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Sabiam que o próprio Jesus teria poder de livrá-los dali, mas também, se não livrasse, eles ainda assim não negariam a sua fé, porque a sua vida estava tão pautada na sua palavra. Eles já tinham colocado tanto essa palavra dentro de si mesmo que eles sabiam que, ainda que estivessem mortos, como o próprio Senhor Jesus prometeu, Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então sabiam que iriam viver de uma maneira ou de outra, crendo na palavra de Deus. A perseguição não parou, os leões não pararam. Homens que eram arrastados, amarrados em cavalos em praça pública. Homens que foram mortos, que foram perseguidos, que foram torturados por amor do Evangelho. Pessoas até num mundo moderno, num mundo atual, ou alguns antepassados, alguns séculos atrás, também que viveram nessa terra e foram muito perseguidos. Como homens que pregavam o Evangelho e determinados entendimentos políticos não aceitavam, não queriam, e esses homens andavam de acordo com a palavra e eram presos e torturados e até mortos, mas não negavam a sua fé porque criam, porque andavam de acordo com a palavra, porque a doutrina estava enraizada dentro do seu coração. E é assim que precisamos ser, meus irmãos. É assim que nós precisamos andar, de acordo com a palavra do Senhor. Então, olhando para nós mesmos, aplicando isso na nossa vida, vamos para o tópico 3. Olhai por vós mesmos. Em Mateus 26, 41 estão registradas as palavras de Jesus para que Pedro, Tiago e João vigiassem e orassem, como uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado poderia lhes causar. A falta de vigilância levou Pedro a negar Jesus por 3 vezes. O crente deve vigiar e orar como práticas de cuidar de si mesmo. Então, a oração e a vigilância, ou a vigilância e a oração, nós devemos estar sempre atentos nisso. Nós nunca devemos parar de orar, mas também nós devemos estar vigiando o tempo todo. Mas, irmão, o que é vigiar? Vigiar é manter-se atento, é manter-se sempre prestando atenção em tudo o que acontece à nossa volta e cuidando dos nossos pés para não resvalarem, para não se desviarem. É quando chega uma proposta e nós sabemos que esta proposta, se aceitarmos, não agradará a Deus. Sabemos que, assim como o povo de Israel que andava no deserto e quando a nuvem se movia, o povo se movia, e quando a nuvem parava, o povo parava. Porque essa nuvem, o que essa nuvem representa? Essa nuvem representa a mão de Deus sobre a nossa vida. Quando a mão de Deus ia para um lugar, nós iríamos e estaríamos protegidos por essa mão. Mas quando a mão de Deus para, nós devemos parar também e ficarmos ali. Porque precisamos compreender a vontade de Deus, porque a vontade desse mundo é nos separar do Senhor. Então, quando a mão de Deus não está sobre nós, quando a vontade de Deus não é para que façamos tais coisas, então nós não devemos fazer, nós devemos parar e observar. Isso é vigilância, irmãos. E orar sempre para que possamos ter um aguçamento no nosso sentido, na nossa vida espiritual, para que possamos enxergar de longe as artimanhas e as ciladas do inimigo contra as nossas vidas. Tá certo? Então, no subtópico 2 aqui, vai dizer assim, os cuidados pessoais. Paulo advertiu ao jovem Timóteo para que ele redobrasse a atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição, enquanto trabalhava em salvar os outros. 1 Timóteo 4,16.
Em um mundo imoral e perigoso, o crente deve ter os cuidados acima expostos, além de outros, especialmente que se refere à escolha das companhias e da natureza, das conversas pessoais, tais como afirma o apóstolo Paulo: não vos enganeis, nas más conversações, ou as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Então, se relacionar com as pessoas, precisamos tentar salvar os nossos familiares, os nossos amigos, pregar para eles, falar de Jesus para eles, andar com eles, não nos separarmos deles. Porém, determinadas conversações, como está dizendo aqui o próprio apóstolo, elas podem corromper os bons costumes, elas podem manchar a santidade para com o Senhor. Elas podem nos tirar do caminho do santo, da santidade, e nos afastar do Senhor. E assim como o próprio jovem Timóteo, quando Paulo o ensinava, para que ele pregasse, para que ele ensinasse, para que ele se envolvesse com as pessoas, para que ele anunciasse o Evangelho, para que ele salvasse a outros, mas ele tivesse o cuidado de não perder a si mesmo, tentando salvar os outros. Então, por isso, nós devemos olhar para nós mesmos e, a partir de nós mesmos, fazermos a obra do Senhor. A partir daquilo que é feito em nós, nós devemos fazer, mas devemos vigiar, devemos cuidar, para que não nos percamos pelo caminho. E assim, a nossa ruína será grandiosa. Então, andar de acordo com a palavra, cuidar da nossa vida, da nossa própria alma. Tá certo? Vencendo o mundo. Destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por esse tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual, com vista em responder adequadamente às indagações mais comuns na atualidade. 1 Pedro 3,15, nós precisamos então entender quais são as indagações, qual é o contexto, o que estamos vivendo, aonde estamos vivendo, para onde estamos caminhando, o que nos rege, o que nos guia. Será que a minha vida é pautada realmente pela palavra? Será que eu caminho realmente para uma santidade? Será que eu caminho realmente para o eterno? Será que eu caminho para a vida eterna ou para a morte eterna? Devemos todos os dias nos perguntar. Devemos todos os dias: o que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo a minha vida? Para onde eu estou caminhando? Pedir a misericórdia do Senhor. Pedir para que o Senhor nos instrua na sua santa palavra e examinar as Escrituras, olhar as Escrituras, aprender com elas e praticar aquilo que aprendemos, porque este é o caminho para a salvação da nossa vida. Nós precisamos saber para onde vamos caminhar. Tá certo? Esta lição ela é maravilhosa e eu quero pedir a você que mostre a outras pessoas, que medite nessas palavras aqui. Leia a palavra de Deus, medite na Bíblia, faça dela o seu livro de cabeceira. Não deixe que outras coisas atrapalhem o seu tempo de leitura da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola. A Bíblia nos mostra o caminho. O salmista disse lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer andar na luz? Você quer ser iluminado? Você quer que as coisas venham às claras na sua vida? Ande de acordo com a palavra. Ande de acordo com a sã doutrina do Senhor. Tá certo? Então nós vamos concluir o quê? Vamos à leitura. Na conclusão desta lição, nós aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando os padrões divinos expostos e ensinados nas Escrituras. É neste mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e os enganos deste sistema contrário aos princípios divinos. Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante
e em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Então nós entendemos isso, a vigilância e a oração, e aprender da palavra. Isso vai fazer com que você consiga vencer esse mundo, com que você consiga fazer da sua vida uma bênção e agradar ao nosso Deus. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Eu quero pedir a você, se inscreva no canal, curta esse vídeo e se você quiser, e se você tiver uma dúvida, pode comentar que a gente vai responder. Tá certo? Então, mostre para os seus amigos, mostre para os seus jovens, mostre para a sua família esse vídeo, encaminhe para alguém. Deixa Deus falar com as pessoas através desse trabalho, através desse vídeo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente. E nós nos vemos na próxima lição, em nome de Jesus.